Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós estamos no nosso 35º encontro. Nós estamos para concluir o Novo Testamento. Eu sou o Padre Maurício, aqui da paróquia de São Cristóvão, em Valinhos. Seja bem-vindo você que chega. Deixe após a aula, após essa leitura, o seu gostei ou o seu não gostei. Nós estamos no capítulo 14 do Apocalipse. A minha meta é terminar hoje o Apocalipse de São João. Versículo 1. Eu vi, o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam inscritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Eu ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante à voz de águia, de águas torrenciais, e a voz de um forte trovão. A voz que ouvi era como de músicos tocando harpa. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio da humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em sua boca não foi encontrada mentira, são íntegros. Mais uma vez, aquele número de 144.000, que é um número muito simbólico, que são esses que aceitaram o Cordeiro, que é nosso Senhor Jesus, e que trazem na fronte o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai, trazendo mais uma vez o tema da divindade de nosso Senhor Jesus, de igual divindade com a do Pai, do Senhor. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Versículo 6, eu vi outro anjo que voava no alto do céu, anunciando aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, um evangelho eterno. Ele chamava com voz forte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguia dizendo: Caiu Babilônia, a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. E um terceiro anjo os acompanhava, clamando com voz forte: se alguém adora a fera e sua estátua e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber também o vinho do furor de Deus, servido sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá pelos séculos dos séculos, e não terão descanso dia e noite aqueles que adoram a fera e sua estátua, e quem quer que receba a marca com o seu nome. Aqui é precioso a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fidelidade a Jesus. Ouvi então uma voz vinda do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito,
para que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Aqui tem um trecho um tanto polêmico, tanto como com os exegetas, como também com os protestantes. Os exegetas reconhecem nessa Babilônia a Roma, que fazia o martírio sobre os cristãos e que dominava os povos. Então eles chegam a essa conclusão entre eles, que a Babilônia é Roma. Caiu a Babilônia, a grande, aquela que embriagou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. E de fato, nessa época em que o Apocalipse era escrito, nós tínhamos de fato uma tragédia em Roma. Roma já caminhava para a sua perversão moral, já não tinha tantos os seus valores, né? Que vai culminar ainda 300 anos depois com a sua queda finalmente. Mas o apóstolo já faz essa previsão, caiu a Babilônia. Aqui tem a teologia de São João, que existe duas tropas, a tropa do Cordeiro e a tropa do anticristo, daquele que não está com Cristo. E o trecho polêmico se dá mais mesmo com os protestantes, e para eles a Babilônia é a igreja católica. Caiu a Babilônia. Eles têm esse costume de chamar a igreja de Babilônia, a prostituta, o que é um verdadeiro erro. E nós corremos um pouco esse erro também no mundo contemporâneo, porque os protestantes acham que a igreja se perverteu, que Jesus abandonou a sua igreja, e eles então rompem com a unidade formal, visível da igreja, e num esforço humano, eles vão às fontes para resgatar a igreja que Cristo fundou. Cristo errou ao escolher os apóstolos, então eles tentam chegar ao início, e tudo que está desde o início até o século XVI, quando os iluminados apareceram, então é erro, é adoração. Eles adoram a fera, são adoradores, são adúlteros. Esse erro para nós já está mais convicto, mas está surgindo de modo especial nos Estados Unidos um grupo de sede-vacantistas. Eles não rompem diretamente com a tradição da igreja, mas eles rompem com o Papa. O último Papa é Pio XII. Depois de Pio XII não tem mais Papa. Então agora eles estão num grande apostolado tentando retornar um Papa legítimo para o trono de Pedro. Mais uma vez, Deus esqueceu a igreja na década de 60 e agora eles, os iluminados, agora em 2020, vão encontrar o verdadeiro Papa, e então a igreja vai deixar de ser a prostituta e voltará à sua pureza. Olha, nós que acompanhamos já a leitura, nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós lemos as cartas de São Paulo e percebemos que ao longo de toda a história da igreja havia dificuldade. Não é novidade para nós, e está aqui testificado já na comunidade cristã primitiva. Havia dificuldade. Quem lê o Novo Testamento, nós que já lemos, chegamos a essa conclusão. Agora, apesar disso, Deus mantém a igreja. Deus mantém a igreja por meio de homens. Ele não precisava, mas ele quis precisar. E é preciso manter a unidade com a igreja visível. A igreja, ela é invisível e ela é visível. E o Papa é o chefe da igreja visível. Romper com o Papa é romper, portanto, com Cristo. Devemos ficar muito atentos, porque esse erro dos protestantes já foi um erro um pouco mais recente, ali talvez no século IX, depois no século X, no século XI, apareceu no século XV
retorna agora. Nós devemos permanecer unidos com a igreja visível, que é o Papa, com os bispos e também o magistério. Nós cremos também no magistério. É verdade que estamos vivendo numa época de crise grandiosa e crise de fé, mas a igreja de Cristo é esta e não outra. Cuidado para nós não cairmos também na tentação, sem uma declaração formal, cairmos nesse erro de achar que a igreja é a Babilônia. Caiu a Babilônia. Não, a igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus. Versículo 14. Eu vi. Apareceu uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, alguém que parecia um filho de homem. Tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Entretanto, saiu do santuário outro anjo, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: mete tua foice e ceifa, pois chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice na terra, e a terra foi ceifada. Por que Deus permite, não é, essa crise, essa confusão na igreja? E Jesus se utiliza dessa parábola também do joio e do trigo, que é preciso deixar crescer o joio e o trigo. Por que Jesus não purifica a igreja? Ele pode. Eu tenho a impressão que ele não faz, porque se ele fizesse, corríamos risco de nós sermos também ceifados. Agora, no último dia, Jesus voltará como juiz, ele vai meter a foice e vai separar ele, e não nós, o joio do trigo. Então é esse o mandato. Versículo 17. Então saiu do santuário outro anjo que está no céu, tendo também ele uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem poder sobre o fogo. Ele gritou com voz forte para aquele que segurava a foice afiada: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo passou a foice afiada na terra e colheu os frutos da vinha da terra, despejando-os no grande lagar do furor de Deus. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e dele saiu sangue, que subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É o julgamento. As uvas boas serão recolhidas e as más serão pisadas. Capítulo 15. E vi ainda no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pelas quais devia consumar-se o furor de Deus. E vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a fera, com a sua estátua e com o número do seu nome, estava de pé sobre o mar de vidro, tendo nas mãos harpas de Deus. Entoavam um cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Depois disso, eu vi abrir-se o santuário, a tenda do testemunho que está no céu. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e brilhante, cingidos à altura do peito com faixas de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias do furor de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário encheu-se de fumaça por causa da glória e do poder de Deus.
e ninguém podia entrar no santuário enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Temos aqui a retomada, né, do Egito, que também recebeu as 7 pragas, que também se voltou contra Deus. Mais uma vez, aqueles que estão com o Cordeiro vencerão, aqueles que não estão se perderão. E não sei se vocês notaram, na liturgia das horas, que é aquela liturgia dos salmos que nós temos na igreja, o Santo Ofício, né? Temos os hinos de Apocalipse ao longo das semanas. Ao fim da tarde, nas vésperas, nós temos esses hinos também, junto com alguns outros hinos de São Paulo, mas temos também esse hino: grandes e admiráveis são as vossas obras, ó Senhor nosso Deus onipotente. Quando formos às vésperas, quando formos rezar, lembremos do Apocalipse, todos esses hinos do Apocalipse que vão para as vésperas são os hinos dos redimidos, daqueles que estão na tropa do Cordeiro. Capítulo 16. Depois ouvi uma voz forte que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide, despejai sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Partiu o primeiro anjo e despejou sua taça na terra, e surgiram úlceras malignas e repugnantes naqueles que tinham a marca da fera e adoravam a sua estátua. O segundo anjo despejou sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue como de um morto, e morreram todos os seres vivos do mar. O terceiro anjo despejou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e transformaram-se em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o santo, por teres julgado essas coisas, pois essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue a beber. É o que merecem. Ouvi então o altar falar: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou sua taça no sol, ao qual foi concedido queimar os seres humanos com fogo. Eles ficaram gravemente queimados e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para dar-lhe glória. O quinto anjo despejou sua taça sobre o trono da fera, e o seu reino cobriu-se de trevas. As pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras, mas não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo despejou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles se dirigem aos reis de toda a terra, a fim de reuni-los para o combate do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e para que não enxergue a sua vergonha. E eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou sua taça no ar, e uma voz forte saiu do templo de junto do trono e dizia: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o ser humano surgiu na terra, nunca aconteceu terremoto assim tão violento. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações desmoronaram. E Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus, para que lhe fosse dada a taça com o vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. Do céu caiu granizo terrível, como que de pedras gigantescas, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. Se quiséssemos
encarar essas taças com os grandes fenômenos da natureza, é possível. Olha, começou as 7 taças da vingança de Deus. E não serão poucas as pessoas que vão fazer essa teologia da catástrofe lá na internet, hein? Veja, é o fim, é o Armagedon. E eles se utilizam muito dessa palavra, né? O Armagedon, onde foram reunidos os reis para o último combate com Deus. Mas em tudo, veja, o que se espera é que, bem, pode estar ligado sim e não. Pode ser ira divina? Pode ser que Deus esteja chamando. Mas o que acontece em todas essas taças é que são despejadas as taças e os homens blasfemam contra Deus e não se arrependem do mal que fizeram. E nós que aqui estamos nesse mundo devemos sempre nós nos arrepender dos nossos pecados e implorar o perdão de Deus. Aqueles que são do Cordeiro glorificam o Cordeiro, mesmo no meio de tanta perseguição, no meio de tanto fogo, porque é no Cordeiro que está a sua segurança. Os homens vão blasfemar contra Deus. Devemos tomar cuidado com blasfêmias, com as irritações, devemos tomar cuidado com as nossas murmurações. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pode estar ligado aos fenômenos, às catástrofes que a humanidade passa, sim. Mas a pior catástrofe é ver os sinais e não se arrepender. Os homens não se arrependeram. E Deus faz isso também na nossa vida. E somos chamados ao arrependimento e a oferecer a Deus e em tudo dar glória a Deus. Capítulo 17. Então um dos 7 anjos das 7 taças aproximou-se e falou-me: Vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada à beira de águas abundantes. Os reis da terra prostituíram-se com ela e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho de sua prostituição. E o anjo me levou em espírito ao deserto e vi uma mulher montada numa fera de cor escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, as imundícies de sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E ao vê-la, fiquei muito admirado. Percebam que aqui é uma descrição da revolta contra Deus, essa mulher. Mais uma vez os protestantes enxergam nessa a igreja católica. E não é à toa que se espalhou pelo mundo ocidental a grande tragédia de chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Por culpa dos protestantes e por culpa também do iluminismo. E depois, além de misturar Idade Média com Idade das Trevas, acabaram evidenciando a Inquisição, como essa Babilônia que toma o sangue dos inocentes. Aqui caberia uma outra aula, tá bom? Não vou dá-la. Mas Inquisição, quando se fala em Inquisição, devemos fazer a pergunta: qual? Porque existia a Inquisição dos monarcas, havia a Inquisição dos bispos e havia a Inquisição do Papa. Qual Inquisição que nós estamos falando? E mesmo a mais terrível, que dizem ser a Inquisição espanhola, mesmo a ela, o número de pessoas mortas não é um número imenso. Eu realmente não sei precisar,
de cabeça, mas o que a Segunda Guerra Mundial fez foi muito mais, em 4 anos, foi muito mais do que a Inquisição fez em 1000. É muito mais, não é pouco. Então, essa ideia foi trazida para tentar jogar nesta mulher aqui do Apocalipse a igreja como a grande Babilônia que tem sede do sangue dos inocentes, que não é verdade. Eu não vou me dignar a entrar na história, porque o assunto é longo e também precisa de pessoa. Eu só sou um curioso, eu não sou um estudioso da Inquisição, nem da Idade Média. Disse-me então o anjo: por que estás admirado? Vou explicar-te o mistério da mulher e da fera com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que viste existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. E aqueles habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão se surpreender ao verem que a fera existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui está o entendimento com sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada, mas são também 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está aí, o 7º ainda não veio, e quando vier, deve durar pouco tempo. A fera que existia e não existe mais é o próprio 8º rei, mas é também um dos 7, porém caminha para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas receberão, por uma hora, o poder de reinar junto com a fera. Estes reis estão de comum acordo para dar sua força e poder à fera. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E também serão vencedores os que estão com ele, os chamados, os eleitos, os fiéis. Aqui as 7 colinas pode ser também a interpretação que os exegetas usam, que são as 7 colinas de Roma, mais uma vez falando da Babilônia, a Roma que perseguia os cristãos. Versículo 15: o anjo disse-me ainda: as águas que viste, onde está sentada a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, como também a fera, vão odiar a prostituta e a deixarão desolada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão com fogo, pois Deus lhe pôs no coração a realização do plano dele, entregando de comum acordo sua realeza à fera, até se cumprirem palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mais uma vez, uma referência assim simbólica a Roma. Agora, o que é importante notar: os reis da terra passam, os impérios terminam, mas Jesus permanece em pé. Por isso que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, reinará, depois virá o outro, que também vai morrer, saiu do abismo, voltou para o abismo. Então, depois virão mais 10 reis, tudo para dizer que o poder humano passa. Tudo passa, mas o Cordeiro permanece. Capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz forte: caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se antro de demônios, abrigo de todo espírito impuro, abrigo de toda ave impura e abriga de toda fera impura e odiosa. Pois do vinho do furor de sua prostituição beberam todas as nações, e com ela se prostituíram os reis da terra, e os comerciantes da terra se enriqueceram com seu luxo faustoso. Ouvi outra voz do céu dizendo: saí dela, ó meu povo, para não vos associar aos seus pecados e não receber de suas pragas.
Seus pecados amontoaram-se até o céu, e Deus lembrou-se de suas iniquidades. Pagai-lhe com a mesma moeda, restituí-lhe em dobro que ela fez. No cálice que ela serviu, servi-lhe o dobro. O quanto ela se enchia de glória e de luxo, devolvei-lhe agora em tormento e aflição, pois ela dizia em seu coração: estou num trono qual rainha, não sou viúva, nunca conhecerei luto. Por isso, num só dia, as pragas a surpreenderão, morte, luto e fome. Ela será devorada pelo fogo, pois o Senhor Deus, que a condenou, é forte. Os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, ao enxergarem a fumaça do incêndio, vão chorar e bater no peito. Vão se manter longe dela com medo de seus tormentos e dirão: ai, ai, ó grande cidade, Babilônia, cidade forte, uma hora bastou para teu julgamento. Os comerciantes de toda a terra também hão de chorar e por causa dela ficarão de luto, porque ninguém mais vai comprar suas mercadorias. Carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda escarlate, madeira perfumada de todo tipo, objetos de marfim e de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, temperos, perfumes, mirra e incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, jumentas e ovelhas, cavalos e carros, escravos, vidas humanas. Os frutos que tanto desejavas afastaram-se de ti, toda a opulência e esplendor terminaram para ti e nunca mais se encontrarão. Os comerciantes de tudo isso, que às custas dela se enriqueceram, vão se manter longe com medo dos seus tormentos e chorando e em luto dirão: ai, ai, ó grande cidade, vestida com linho fino, púrpura e escarlate, enfeitada com ouro e pedras preciosas e pérolas, uma hora bastou para destruir toda essa riqueza. Vocês notam, primeiro, São João, ele demonstra que o poder se acaba, os reis da terra vão passar, a grande cidade vai cair. E São João, não contente, lasca em cima também dos comerciantes. Os comerciantes também vão cair. E olha quantas coisas são do comércio: ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho, seda, escarlate, tudo isso, tudo vai passar. E não é verdade que os comerciantes também, às vezes, abusam dos cristãos, dos homens? E todos os pilotos e navegantes, marinheiros e quantos trabalham no mar, mantiveram-se longe, e ao verem a fumaça do incêndio, puseram-se a gritar: que cidade foi igual à grande cidade? E jogaram cinza na cabeça e chorando em luto gritavam: ai, ai, ó grande cidade, com tua grandeza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou uma hora para ficar desarruinado. É a cadeia econômica que vai rompendo com o poder que passa. Tudo vai estar numa grande engrenagem, né? Toda a sociedade moderna, tudo vai passar, tudo passa. Versículo 20: e tu, ó céu, alegra-te por causa dela, e também vós, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa contra ela. E um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande mó e atirou-a ao mar, dizendo: com a mesma violência será atirada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o som de arpistas e músicos, de flautistas e trompetistas, em ti nunca mais se ouvirá. E nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará. E a voz do moinho em ti nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará. E a voz do noivo e da noiva em ti nunca mais se ouvirá. Porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com tua magia foram enganadas todas as nações, e nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e todos os que foram imolados sobre a terra.
Nós tivemos uma grande experiência, que foi a pandemia. Os poderosos do mundo perderam o seu poder, embora alguns ganharam com isso tudo. Mas, e aí, a partir disso, tudo começou a morrer também. Morreram os comerciantes, aqueles que não foram para o comércio eletrônico, que agora é a grande Babilônia, talvez. Morreram os transportes, embora para o comércio eletrônico isso permaneceu, e depois morreram também os artistas. Eles ficaram preocupados porque eles não conseguiam mais. Com a queda do poder, tudo cai. E nós não podemos ficar à mercê do poder deste mundo. Bem, não é verdade que a gente se assusta um pouco com o linguajar do Apocalipse? Mas é coisa simples, né? Nada daquilo que a gente já não sabia e não imaginava. Vamos para mais um capítulo, capítulo 19. Nós vamos terminar aqui com a grande Babilônia. Depois disso, ouvi como que vozes de uma grande multidão aclamando no céu. Esse é o hino que nós cantamos no domingo, nas vésperas. É o que a gente faz no domingo à tarde. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e da mão dela reivindicou o sangue de seus servos. E disseram outra vez, aleluia! Sua fumaça ficará subindo pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram diante de Deus, que está sentado no trono, e disseram, amém, aleluia. É o hino que a gente faz no domingo à tarde. Que faz sentido, né? É o dia da ressurreição do Senhor, então todas as coisas são vencidas. Então saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Eu ouvi ainda como a voz de uma grande multidão, como a voz de águas torrenciais, como a voz de fortes trovões, dizendo, aleluia! O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro e sua esposa já se preparou. A ela foi dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos. E o anjo me disse, escreve, bem-aventurados os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, que é uma das saudações possíveis para a comunhão dos fiéis. Disse-me ainda, estas palavras de Deus são verdadeiras. Eu me prostrei diante dele para adorá-lo, mas ele me disse, não faças isso. Eu sou um servo como tu e como os teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. A Deus é que deves adorar. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi então o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que o montava chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto embebido de sangue. Ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham, montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela golpear as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor de Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa traz escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu ouvi um anjo em pé no sol. Gritou com voz forte a todas as aves que voam no alto do céu. Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para o
comer carnes de reis, carnes de capitães, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a fera reunida com os reis da terra e seus exércitos para combater contra o que estava montado no cavalo e seu exército. A fera, porém, foi aprisionada junto com o falso profeta que realizava sinais a seu serviço, enganando todos os que haviam recebido a marca da fera e adorado a sua estátua. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo como enxofre ardente. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. É o julgamento. Me permitam aqui, antes da gente continuar, que é aquele hino que nós fazemos na última semana do ano litúrgico. Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla, testet David cum Sibila. Dia de ira, aquele dia em que os séculos se dissolverão em cinzas, como testemunharam Davi e a Sibila. Quanto pavoroso será quando o juiz estiver para vir julgar tudo rigorosamente. É o julgamento. Então, sabendo que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, o demônio será finalmente exterminado da face da terra, e então encontraremos uma grande paz. Capítulo 20, nós vamos chegar ao fim, vocês permaneçam firmes. Eu vi descer do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo, e trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não enganasse mais as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, o dragão deverá ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos, e os seus ocupantes assentaram-se, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a fera, nem sua estátua, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da fera. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver enquanto não terminaram os 1000 anos. Tal é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo que participa da primeira ressurreição. Sobre os que dela participam, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, a fim de reuni-las para o combate. O número delas é como a areia do mar. Espalharam-se por toda a terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas do céu desceu fogo e as devorou. O diabo, que tinha enganado todas elas, foi lançado ao lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a fera e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia pelos séculos dos séculos. Eu vi um grande trono branco e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram de sua presença e o lugar deles não mais foi encontrado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros. Foi aberto também outro livro, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com suas obras, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que neles se encontravam. A morte e o Hades entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme as suas obras. A morte e o Hades foram também lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem foi encontrado sem ter seu nome escrito no livro da vida, foi também lançado ao lago de fogo.
Então, os cristãos poderão encontrar certa tranquilidade aqui nesta terra, antes do juízo final, mas também é passageiro. Pode durar 1000 anos essa tranquilidade, mas uma hora Satanás voltará para atormentar, mas aí definitivamente, aí sim ele vai ser jogado no lago de fogo, e por fim serão vencidos o Hades e a morte. Nada daquilo que a gente já não sabe. Primeiro há o julgamento particular, o juízo particular. Quando nós morremos, nós somos julgados. Os que não foram encontrados justos serão condenados ao fogo, e aqueles que foram encontrados justos vão para o céu, e aqueles que não foram condenados, foram justificados, mas ainda têm de pagar pelas suas faltas, esses vão ainda ser purificados. É aquilo que a igreja fala, né? O céu, o inferno e o purgatório. Mesmo que os cristãos encontrem ainda um tempo de paz nesse mundo, ainda vem o juízo final. Aí sim, o Senhor Jesus virá, aí passará a morte, passará todas as dores, então o demônio não terá mais interferência alguma nesse mundo. É que a imagem aqui ela é mais poética, mas nada daquilo que nós, outra vez, já não sabíamos. Capítulo 21, nós vamos terminar. Hoje é o juízo final, o Armagedon. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo. E ouvi uma voz forte que saía do trono dizendo: esta é a morada de Deus com os homens, e ele morará junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: escreve, pois, estas palavras, são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, gratuitamente eu darei da fonte da água da vida. É essa a herança do vencedor, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. São João não deixa a brecha, hein? Deus é misericordioso, mas ele é justo. Tem o Ariano Suassuna, é obra de arte, né? Eu sempre disse sobre isso. Ele diz que não é a fé da igreja, hein? Ele diz que o inferno tem lá no Alto da Compadecida, que a Compadecida ficava mexendo nos julgamentos, e aí no alto o Jesus diz para a Compadecida, a Virgem: olha, se a senhora continuar interferindo assim no julgamento, o inferno ficará parecendo repartição pública. Existe, mas não funciona. É o Ariano Suassuna, ele fazia graça. Não é a fé da igreja, hein? O inferno está cheio. Pelo menos, ao menos, a terça parte dos anjos que caíram do céu junto com Satanás está lá. O inferno existe, hein? E a gente tem que tomar cuidado com a segunda morte, hein? Devemos tomar cuidado. E São João volta: os covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros
idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a revelação dado e guardado pela igreja. Agora, eu gosto muito dessa figura. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, qual esposa adornada para o seu esposo. Essa antífona é a antífona que usamos quando dedicamos a igreja, e também é a antífona do matrimônio. É interessante, né? Porque para o sacramento do matrimônio, a esposa representa a igreja e o esposo representa a Cristo. Por isso que a esposa entra de branco, a noiva, e o noivo, de modo geral, estão de preto, porque eles morreram para o mundo, tal como Cristo morreu para a sua esposa, que é a igreja. Então tem todo esse simbolismo da nova cidade santa, a nova Jerusalém. Esse hino, ele está, portanto, no matrimônio, a antífona do matrimônio e também da dedicação da igreja. A liturgia é a Sagrada Escritura viva. Nós não nos damos conta. De início a fim, a missa é a Sagrada Escritura viva, respondida, dialogada, falada, proclamada. É a Sagrada Escritura inteira. E, aliás, a Sagrada Escritura foi feita a partir da liturgia, hein? E não o contrário. Cuidado. Isso aqui é outro tema. Hoje eu só estou trazendo tema polêmico. Isso aqui é outro tema para uma outra aula, numa outra ocasião podemos tomar o assunto. Então veio a mim um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a uma morada grande e alta, a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu brilho era como de pedra preciosíssima, como de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha grande e alta, com 12 portais. Sobre as portas havia 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o lado do norte, 3 portas para o lado do sul e 3 portas para o lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem é essa nova Jerusalém? A igreja. Esta é a igreja visível. Não só a igreja invisível, esta igreja, a igreja católica. Aquele que estava sentado, falando comigo, usava uma vara de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A cidade é quadrangular, com o comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios, sendo iguais o comprimento, a largura e a altura. O anjo mediu a muralha, 144 côvados em medidas humanas usadas pelos anjos. A construção da muralha era de jaspe e a cidade de ouro purificado como cristal puro. Os alicerces da muralha da cidade eram ornamentados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o 7º de crisólito, o 8º de berilo, o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta de uma única pérola. A praça da cidade era de ouro purificado como cristal transparente. Não vi santuário na cidade, pois o santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra levarão a ela a sua glória. Suas portas não precisam ser fechadas a cada dia, pois aí não haverá noite, e a ela serão levadas a glória e a riqueza das nações.
Nunca entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E qual é o livro da vida, hein? Eu tenho a impressão, aqui já é interpretação minha, tá bom? Eu tenho a impressão que o livro da vida é o livro do batismo, no qual nós inscrevemos os nomes de todos os que são batizados. O livro da vida é aquele. E devemos fazer de tudo para colocar o nosso nome naquele livro da vida. Não só no livro, ser batizado e guardar o santo batismo. E é a descrição da igreja, né? A igreja que era perseguida ainda encontraria a sua glória, e todos os reis da terra vão trazer sua glória para ela. E vai acontecer. A igreja ainda vai triunfar até o último dia, e então o Cordeiro será honrado por todos os séculos do século. A igreja católica é para sempre. Capítulo 22, e Jesus entrega a promessa, né? E sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Vai dar uma chamuscada enquanto está nesse mundo, mas prevalecer não vai. Capítulo 22. Ele mostrou-me um rio de água da vida que brilhava como cristal e brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, em ambas as margens do rio, cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não mais se precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai iluminá-los, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6. Ele me disse: estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que eu venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim as mostrava, mas ele me disse: não faças isso. Eu sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam as palavras deste livro. A Deus é que deves adorar. E Jesus disse: não deixes sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. O injusto continue praticando a injustiça, o sujo continue a sujar-se, e o justo continue praticando a justiça, e o santo continue santificando-se. Não é para nós matar os injustos, né? Os justos continuem na justiça e os santos continuem se santificando. Não se preocupem com os injustos. Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, pois assim poderão fruir da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve também diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. Eu acho que em Aparecida, né? Não me lembro bem aonde que está, mas tem esse escrito. Ou não é em Aparecida? Eu acho que é. Ou é em Itaici. Bem, é do Cláudio Pasto. O esposo e o espírito dizem ao Cordeiro: vem. É o que nós deveríamos dizer. Isso caiu um pouco em desuso, mas já foi muito
da igreja primitiva, o pedido, vem Senhor Jesus, que é Maranatá, vem Senhor Jesus, vem o Senhor, vem Senhor, é o que nós devemos pedir todos os dias, né? Versículo 18: a todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Maranatá. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Foi uma ótima jornada. Fizemos essa nossa jornada, acho que em 1 ano, Pércio. Em 1 ano, portanto, se quisermos, conseguimos ler o Novo Testamento inteiro. Tá bom, faltou os evangelhos, mas também teve os dias que eu não vim, teve as nossas fériasinhas, né? Mas se a gente gastar 1 hora por semana, 1 hora, ao longo de 1 ano, a gente lê o Novo Testamento inteiro. É 1 hora, hein? Às vezes a gente trabalha 44 horas e não consegue gastar 1 hora, hein? Então, possamos fazer essa aventura mais vezes, que nosso Senhor Jesus, o esposo, possa vir. Maranatá, amém, Maranatá, vem Senhor Jesus. E aqueles que nos acompanharam, o nosso abraço, e também permitam-me conceder a derradeira bênção. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.